Olá, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao temário da fase B, que este curso é formado por dois temários. Um temário de fase A, de 50 temas, e um temário de fase B, de mais 25 temas, que nós estamos passando o temário da fase B um pouco desordenado. Porém, o básico é a fase A, porém, temos que passar a fase B e qualquer pessoa que não assistiu a fase A pode assistir a fase B. Antigamente eram passadas estas fases quando são em locais físicos. As pessoas assistiam a fase A, depois passavam a fase B. Não passava a fase B sem assistir a fase A. Porém, agora, com a urgência em conhecer esses ensinamentos e praticá-los, já não se exige esta sequência. Então, o tema da fase B, que nós, na sequência que estamos passando hoje, é o tema número 7. Tem 25 temas da fase B. A iniciação e as provas. A iniciação e as provas. Então, como este é um trabalho real, como é um trabalho que se vai fazer sobre si, é um trabalho de iniciação. E essas iniciações não são graus físicos. Essas iniciações são graus internos que recebe o nosso real ser. Essas iniciações não são para a personalidade, não são títulos do mundo físico que se exijam provas intelectuais, enfim, todas essas formalidades em escolas, universidades, colégios, enfim. As iniciações são internas e são passadas, são entregues ao real ser, o nosso real ser, que vai receber tais iniciações. Então, a iniciação é a própria vida vivida sabiamente, com retitude, sabedoria e amor. É neste mundo físico, é na nossa atividade normal, na nossa vivência no mundo físico, como ser humano, que nós vamos passar essa iniciação, ou as iniciações. Então, se deve viver a vida intensamente. Se vive intensamente, com mais intensidade, com mais acontecimentos, porque quando alguém começa a trabalhar sobre si e começa a fazer esse trabalho, o karma de 7 existências, que nós todos devemos, 7 existências para trás, as nossas 7 existências para trás, nós estamos devendo esse karma. Então, esse karma é juntado para ser pago nesta existência, na existência em que se vai fazer o trabalho de revolução da consciência. Então, esse karma é reunido em uma só bolsa, como se diz, em um só fardo. Então, a vida se torna mais intensa, mais carregada de situações complicadas,
que o iniciado deve saber viver com sabedoria. Então, a iniciação é a própria vida vivida intensamente, com retitude, sabedoria e amor. É preciso viver retamente. Então, é preciso viver, pensar retamente. É preciso pensar corretamente. Então, é necessário muita reflexão, muito cuidado com os pensamentos. É preciso trabalhar os pensamentos, muito. Então, é viver retamente, viver reto no pensar, viver no sentir. São os 4 aspectos da retidão humana, que é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar, que é as obras, o que se faz. Então, a iniciação é vivida intensamente, com retitude completa, nos 4 aspectos. Deve pensar corretamente, deve sentir corretamente, falar e obrar, agir corretamente. Não é algo que se possa aparentar. Uma coisa é a aparência, outra coisa é a realidade. Então, a iniciação é real, não é algo que se vai passar, que se vai ingressar no caminho iniciático com aparências. São mudanças reais, são acontecimentos reais, transformação completa. Por isso se diz que esse trabalho é o trabalho de revolução da consciência. É um trabalho de revolução. É uma luta contra si. É uma luta contra nós mesmos. Não é uma luta contra pessoas, não é uma luta contra o sistema, não é uma luta entre nós e grupos sociais, grupos políticos, enfim. É uma luta contra nós. É uma luta contra os nossos pensamentos, sentimentos, com a nossa fala e com as nossas obras. É essa a luta. Não é uma luta em querer opinar, mudar a opinião de outros. Uma revolução externa. É uma revolução interna que cada um deve fazer. E é esse o objetivo da nossa existência, como nós já temos dito em conferências da fase A. Então, são 5 iniciações. São 7 corpos, porém são 5 corpos inferiores que se devem criar. Devemos criar regenerar o corpo físico, regenerar o corpo vital, criar o corpo astral, criar o corpo mental e o corpo causal. Então são as 5 iniciações: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta iniciação. Então, criar esses corpos se conectam com os corpos superiores, com os centros superiores. Então,
a iniciação, a primeira iniciação é a regeneração do corpo físico, a criação do corpo físico solar, porque nós, todos os seres humanos, temos um corpo físico lunar. São raríssimas as pessoas que têm esse corpo solar, o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral. São raríssimas as pessoas que têm esse corpo. É possível que alguém tenha esse corpo de outras existências, que tenha trabalhado e tenha criado esses corpos. Porém, no geral, todos estamos caídos. Por isso que nós sabemos, todos sabemos que o ser humano está caído, o ser humano caiu, e caiu pela fornicação. Então, para criar, para regenerar o corpo físico, transformar de corpo solar a corpo físico, para transformar de corpo físico lunar a um corpo solar, é preciso trabalhar com a magia sexual. É preciso também trabalhar com a morte, é preciso trabalhar com o sacrifício. É os três fatores. Porém, é necessário trabalhar com a magia sexual. Então, ao trabalhar com a magia sexual, quando se equilibram os centros através da morte psicológica, se equilibram os 5 centros. Então, e trabalha-se com a magia sexual, desperta um fogo no cóccix, desperta o fogo sagrado. Esse é o fogo que desperta e vai subir vértebra por vértebra até chegar ao entreceio. Então, é a primeira iniciação. Então, ao despertar o fogo, quando o iniciado desperta o fogo, nos mundos internos recebe uma espada. É uma espada muito pequena, mas parece um canivete, mas é uma espada, e essa espada tem poder, muito poder. Se recebe essa espada porque quando alguém desperta o fogo, também desperta o interesse das forças contrárias de derrubar esse iniciado, de impedir que esse iniciado siga o trabalho da iniciação. Então, a espada é a defesa, é a arma de defesa que esse iniciado tem. E essa pequena espada que recebe lhe confere muito poder, poder para se defender dos magos negros, de ataques nos mundos superiores. Não é uma arma para atacar, é uma arma de defesa, que o iniciado deve usá-la quando for atacado, quando for necessário. Então, essa espada é uma espada de fogo. Também se recebe a chave Tao. Nessa iniciação, ele confere os poderes para governar os gnomos e pigmeus. São os elementais da terra. Então, o iniciado recebe o poder para governar os gnomos e pigmeus. Então, é a primeira iniciação. Então, o fogo sobe uma vez pela coluna vertebral
desde o cóccix até o intercílio, com o trabalho de transmutação sexual, sobe vértebra por vértebra esse fogo, e então está regenerado o corpo físico, e é a primeira iniciação. Então, logo, quando termina essa iniciação, ele recebe esses poderes, recebe a capacidade para governar esses elementais. Já a segunda iniciação é o trabalho de regeneração do corpo vital solar, transformar o corpo vital lunar em corpo vital solar. E isso lhe dá poderes sobre as ondinas e as nereides das águas. Recebe nos mundos internos o sacramento da confirmação. Porque na primeira iniciação é o batismo. O verdadeiro batismo é quando o iniciado desperta o fogo. Pela primeira vez, quando desperta o fogo sagrado, na primeira iniciação, é o verdadeiro batismo. É o batismo. Porque os rituais do mundo físico não servem, não têm importância nenhuma. São como as iniciações. Existem escolas no mundo físico que dão iniciações. Escolas pseudo-esotéricas dão iniciações a membros por alguma coisa, por terem passado por algum tempo que estão na escola, por terem estudado determinadas obras que eles próprios determinam que obras são essas. Então, a pessoa adquire um conhecimento intelectual e as escolas lhe dão iniciações. Porém, essas iniciações não têm nada a ver com as verdadeiras iniciações. Essas iniciações não servem para nada. São iniciações intelectuais que a pessoa lhe dizem que você tem tal iniciação no mundo físico. Porém, essas iniciações não são reais, são intelectuais, são a personalidade. A pessoa vai um dia na escola, lhe diz que ela tem iniciação, ela volta de lá achando que melhorou, que progrediu internamente. Na verdade, não progrediu. É apenas um grau externo, um grau intelectual, um grau físico. As verdadeiras iniciações são passadas, são recebidas nos mundos internos. E quem recebe é o real ser, não é a personalidade que recebe as iniciações. O real ser recebe as iniciações nos mundos internos. Então, a segunda iniciação é a regeneração do corpo vital solar, transformação do corpo vital lunar em corpo vital solar. E se recebe a confirmação, o batismo na primeira, a confirmação na segunda. Se recebe os poderes para governar as ondinas e as nereides. A terceira iniciação é a criação do corpo astral solar. Então, com essa iniciação, as duas primeiras iniciações, o fogo sobe desde o cóccix até o intercílio. Já a terceira iniciação, que é a criação do corpo astral solar, o fogo sobe pela coluna vertebral, vértebra por vértebra, de acordo com a morte psicológica, de acordo com a castidade,
sobe até o intercílio e faz a volta e desce ao coração. Faz a volta formando a chave Sol e desce ao coração. Então é a terceira iniciação, que é a criação do corpo astral solar. Com esse corpo astral solar, com o corpo astral solar, se pode viajar conscientemente na quinta dimensão. Se recebe os poderes sobre o fogo. E se governa as salamandras do fogo. E se passa pela crucificação interna. O trabalho que o Mestre Jesus viveu no mundo físico, viveu para demonstrar essas iniciações. Ele viveu a crucificação no mundo físico, porém, o iniciado que faça esse trabalho vai passar todo o drama, vai ser vivido internamente nas dimensões superiores. Porém, o Mestre Jesus teve a coragem de viver, de representar no mundo físico para ensinar aos iniciados o que terão que passar nos mundos internos. Então, o que o Mestre passou foi para ensinar como vamos passar nos mundos internos. E esse trabalho dele não nos salva. Não salva a ninguém. O que nos salva é o nosso trabalho. Trabalho de revolução da consciência, trabalho de morte psicológica e o trabalho de nascimento espiritual. Isso nos salva. O que o Mestre Jesus fez foi viver para nos ensinar, para nos demonstrar, para demonstrar aos iniciados o que se deve passar nos mundos internos. Então, a terceira iniciação é a criação do corpo astral solar, onde o fogo sobe desde o cóccix, pela coluna vertebral, vértebra por vértebra, e chega ao intercílio e faz a volta, formando a chave Sol, descendo até o coração. É a terceira iniciação. Então, a cada iniciação vão sendo aplicadas provas que nós vamos comentar na segunda parte da conferência. Então, a quarta iniciação é a criação do corpo mental solar. O corpo mental a criação desse corpo mental é um corpo de quinta dimensão. Temos o corpo astral e o corpo mental. É o mundo mental. Então, também o fogo começa a subir desde o cóccix até o intercílio e faz a volta e desce ao coração também. Então, é a criação do corpo mental. Então, o iniciado vai dominar a mente. Ele recebe os poderes para governar os silfos e os sílfides do ar. E domina a mente. Então, quando o Mestre Jesus entrou em Jerusalém, montado num burro, ele está ensinando que para essa iniciação é preciso dominar a mente, porque a mente é representada simbolicamente por um burro.
Então, se nós temos uma experiência astral com um burro, está simbolizando que nós temos algum trabalho para fazer na mente. Qualquer um de nós pode ter uma experiência, ver um burro no mundo astral, um sonho. Então, está nos indicando que é preciso fazer um trabalho na mente, intelectual. Eliminar defeitos. Então, o domínio da mente, quando se cria o corpo mental solar, se domina a mente, se recebe os poderes para dominar a mente. Então, o Mestre Jesus entrou em Jerusalém montado num burro, simbolizando que ele dominava a mente. Está ensinando que nós precisamos dominar a nossa mente. E então, com a criação desse corpo, se recebe os poderes para governar os sílfos e os sílfides do ar. É a quarta iniciação. Então, segue o trabalho, continua o trabalho, e passa então a quinta iniciação, que é a criação do corpo da vontade. É o corpo causal. A criação do corpo da vontade solar. Para criar esse corpo, é necessário escolher os dois caminhos, porque se passa pelo guardião dos dois caminhos. Se recebe o poder do verbo, pode criar através do verbo. Então, o iniciado pode regenerar o seu corpo físico e pode modificar esse corpo físico, pode restaurar, pode dar a ele a aparência que queira, porque ele tem os poderes para modificar o corpo físico. Ele pode imortalizar o corpo físico. Por isso que o Mestre Jesus é imortal. Ele é ressurreto. Ele e muitos outros, como Cagliostro, o Mestre Francisco de Assis, muitos mestres são imortais, que passaram por essas iniciações e imortalizaram os seus corpos e podem aparecer no mundo físico, em qualquer mundo podem aparecer como quiser. Pode aparecer como um menino, como um velhinho, pode aparecer como ele resolver. Se alguém invoca o Mestre Jesus, ele pode se apresentar como um menino, pode se apresentar como um velhinho, um ancião, e pode dar o ensinamento que a pessoa estiver precisando, que estiver pedindo. Então, é porque ele tem o poder sobre o seu corpo físico. Ele tem o poder de transformar esse corpo, o poder da plástica. Ele pode fazer o que quer com o corpo físico, o que lhe for conveniente. Então, é a quinta iniciação. Também, nessa iniciação, o fogo deve subir desde o cóccix pela coluna vertebral, vértebra por vértebra, de acordo ao trabalho que o iniciado vá realizando. Esse fogo vai subindo mais rápido ou mais lento. Então, a essas alturas,
quando ele está criando esse corpo, o corpo causal, o corpo da vontade solar, ele tem 72% de consciência desperta. 72% de consciência liberada e desperta. Então, lhe aparece o guardião dos dois caminhos, que é onde o iniciado deve escolher entre dois caminhos, deve escolher um, e deve escolher o caminho direto. Porque a maioria dos iniciados, por medo, por apego, escolhem o caminho do Nirvana. Por isso que se diz que de 1000 que chegam a estas alturas, que chegam a esta iniciação, de 1000 apenas um escolhe o caminho direto. 999 escolhem o caminho da aspiral, que é o caminho que leva ao Nirvana. Então, aí o iniciado, o seu trabalho fica estancado, fica parado aí. Só pode prosseguir o trabalho da cristificação se ele escolher o caminho direto, que é o caminho que leva ao Cristo. Então, nesse momento, nessa etapa, nessa fase do trabalho, ele já tem a tríade formada, que é Pai, Filho e Espírito Santo. São as três forças primárias, estão aí já as três forças primárias integradas. É a alma humana. Então, essa alma foi tirada daqui. Foi eliminado os defeitos psicológicos, foram eliminados os defeitos e resgatadas as chispas que esses tais defeitos levam presa. Então, essa é a formação da alma. Negar a si mesmo, eliminar os defeitos psicológicos, eliminar o desejo, eliminar tudo o que tenha origem nesses defeitos psicológicos, na psique, nessa nossa psique. E isso nesses 4 aspectos de pensamento, sentimento, da fala e das ações. Eliminando os defeitos psicológicos, então vão nascendo os corpos, vão se criando um após o outro. Não é possível começar criando o corpo astral, por exemplo. Alguém que queira, não, eu vou criar o corpo astral. Não, é preciso regenerar o físico, o vital, criar o corpo astral, após o corpo mental e o corpo causal. Então, aí é a 5ª iniciação. São as iniciações que todos devem passar. Todo iniciado que queira fazer esse trabalho, que empreenda esse trabalho, deve criar esses corpos, todos esses corpos, um após o outro. Não é possível pular, não é possível adiantar o trabalho. É um trabalho que deve ser em ordem. A ordem é essa, criar os corpos um após o outro. Então, durante esse trabalho, se passam por provas, são submetidos a provas. Então, nessa quinta iniciação, deve nascer o Cristo. O Cristo deve nascer. Então, o Cristo nasce na
quinta iniciação. Então, aqui se é homem verdadeiro, quando se cria o corpo físico, vital, o astral, o mental e o causal, se é homem verdadeiro. Então, nasce o Cristo. Se cria o físico, o vital, o astral, o mental e o causal. Então, se é homem verdadeiro. Então, aqui vai nascer o Cristo. Então, o Cristo é filho do homem. Por isso que se diz, o Mestre Jesus disse que o Cristo, que o filho do homem, passaria pela crucificação, por aquele trabalho todo. Então, o filho do homem deve ser crucificado. Porque é filho do verdadeiro homem, é o Cristo. O Cristo, então, é interno. E é filho do homem verdadeiro, do homem interno. Então, para chegar, para vencer e criar esses corpos, se passam por provas, muitas provas. Em cada iniciação são tiradas provas do iniciado. O iniciado deve ser provado. Então, o caminho é estreito. Se diz, o próprio Cristo disse, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz às trevas. A porta estreita é a porta de negar a si mesmo. É preciso viver no fio da navalha. É o caminho estreito. Eu não tenho liberdades. Eu não tenho liberdade para fazer o que queira. Eu preciso negar muitas coisas. Eu preciso deixar de praticar muitas coisas. Então vai se estreitando. O caminho cada vez é mais estreito. Então, se deve passar por muitas provas. Em cada iniciação se enfrentam provas. Então, na primeira iniciação, para despertar o fogo, quando desperta o fogo pela primeira vez, o iniciado deve ter passado pelas provas de terra. As provas, então se passa pelas provas dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Então, a terra, as provas da terra são provas que o iniciado vai viver em situação de escassez, de pobreza. Ele vai ter minimamente o suficiente para viver. Não vão lhe deixar faltar pão, abrigo e nem agasalho. Ele vai ter o mínimo para viver, porém é uma época de escassez. Essa prova se passa quando não se rebela. Porém, se o iniciado se rebela contra as provas, perde a prova e não recebe a iniciação correspondente. Então, a prova deve ser passada pacificamente, deve ser consciente. O iniciado deve estar consciente, aguardar pacientemente que isso um dia vai passar e viver, aprender com essas provas, com toda a vida, com tudo o que lhe aconteça na vida, porque já dissemos que a iniciação é a vida intensamente vivida com sabedoria, retitude e amor. Então, as provas vão sendo vencidas e vai se galgando as iniciações. Na primeira iniciação se passa por essa prova da terra, é a prova da escassez. Se passa
se vence essa prova, se recebe a iniciação. E vencer a prova significa não se rebelar contra as coisas da vida, não reclamar, não protestar. Viver, esperar que passe. Já a segunda prova é a prova, a segunda iniciação, se recebem as provas do fogo. Se passam por provas nessa iniciação, provas no mundo físico e também nos mundos superiores. Então, essas provas devem ser passadas com calma, com sabedoria. Não se deve protestar, não se deve se rebelar contra as provas, nem contra ninguém, nem contra nada. São provas, na verdade, são provas para nós, para o iniciado ver que ele está errando em alguma coisa. Se ele perde uma prova, ele se dá conta que está errando. Então, ele precisa corrigir, ele aprende no que deve corrigir. E são essas provas que vão lhe conferindo a possibilidade de receber, então, essas iniciações, esse sacramento da confirmação, receber o poder sobre as ondinas e as nereides. Então, as provas são passadas no mundo físico e no mundo astral. Podem jogar a pessoa no mundo astral, a pessoa não percebe que está no mundo astral, porém jogam ela num precipício, jogam em um penhasco. E se a pessoa grita, se a pessoa se assusta e grita, é porque tem apego a alguma coisa. Pode ser apego ao corpo físico, apego a bens materiais, apego a familiares. Se a pessoa se assusta e grita, perde a prova. Então ela deve flutuar, ela deve flutuar, porque ela está em astral, porém ela imagina que está no físico e se assusta. Então, conforme a pessoa age no físico, ela vai agir no astral. Se ela morre nos apegos no mundo físico, apegos até a própria vida, o próprio corpo físico, se ela elimina o medo de morrer, ela vai passar por essa prova, vai voar, porque realmente ela está em astral. Ela deve ter consciência que está em astral e não está no mundo físico. Então essa prova se vence quando não se grita, quando não se assusta. E são muitas provas. Também são provas da água, que a pessoa é jogada no mar. Então, se a pessoa se assusta e vai se afogar, pensa que vai se afogar, se assusta, ela perde a prova e volta ao corpo físico, e então vai se dar conta que não estava no mundo físico, e sim no mundo astral, e estava sendo submetida a uma prova e que foi reprovada. Porém, a sensação é de que se está no mundo físico e se vai agir como se estivesse no mundo físico. Então, se a pessoa tem os apegos ao corpo físico, apegos a familiares, apegos a bens materiais, apego a qualquer coisa, ela vai
se comportar de acordo com esse apego nessa prova e vai perder a prova, vai ser reprovado. Já a terceira iniciação é a criação do corpo astral solar. Então, esse corpo astral vai lhe dar poderes para andar fora do corpo, conscientemente, nesse mundo astral e poder investigar o que queira. Então, a criação desse corpo, com essa iniciação, o fogo deve descer até o coração. Ele vai, nas duas primeiras iniciações, corpo físico e vital, o fogo sobe até o entrecém. Já na terceira iniciação, o fogo chega ao entrecém e faz a volta e desce ao coração. Então, para receber essa iniciação, o iniciado é submetido nos mundos internos a uma prova diante do guardião do umbral. O guardião do umbral é um monstro, que são os nossos próprios defeitos psicológicos, que estão representados por esse guardião. Ele se apresenta nessa dimensão como um monstro muito feio, muito horrível, assustador. E se a pessoa se assusta, se aterroriza e corre desse monstro, perdeu a prova. Porém, se ela enfrenta esse monstro com calma, não foge dele, e ao contrário, até existem mestres, existem iniciados que investem contra esse guardião e esse guardião foge. Então, ela passa a prova. O medo de enfrentar esse guardião é que vai, então, fazer com que o iniciado perca a prova. Esse guardião é os nossos próprios defeitos psicológicos que estão aí representados, que estão aí nesse guardião do umbral. Esse umbral, para passar a essa iniciação, tem esse umbral. Então, eles são apresentados, são aplicadas essas provas, essa prova do guardião do umbral. Se a pessoa se assusta com a feiura do bicho e corre, ela perdeu a prova. E volta ao mundo físico, ao corpo físico, acorda, desperta e vê que estava no mundo astral e estava numa prova e perdeu. Porque a sensação que se tem é de que se está no mundo físico. E por isso se age como se estivesse no mundo físico. E na verdade se está no mundo astral. E se corre, perde a prova. Então, a quarta iniciação é a criação do corpo da vontade, que é a criação do corpo mental. A quinta é o da vontade. A quarta iniciação é a criação do corpo mental solar. Então, recebe aí os poderes para dominar os silfos e as sílfides do ar e passa por muitas provas. Também se passa por provas no mundo físico. As provas uma situação, a pessoa se vê em uma situação no mundo físico, normal, na vida diária, e se ela reage conforme a reação dessa pessoa,
isso é uma prova que estavam lhe aplicando conforme a reação ela perde. Também a pessoa é provada com a honra. Aparece um dinheiro para ela pegar, encontra dinheiro, e se a pessoa pega o dinheiro, era uma prova e ela perdeu a prova. Então, a disciplina no mundo físico deve ser rigorosa, uma autodisciplina. Ninguém vai nos impor disciplina. Essa disciplina nós temos que nos impor. Por exemplo, a pessoa encontra uma moedinha, não é nada, não tem valor nenhum, não vai acrescentar nada para ela, porém ela pega. É considerado roubo. É um roubo, porque eu não fiz nada para ter aquela moeda, aquele dinheiro. Eu não trabalhei, eu não fiz nada para ser recompensado. Então é um roubo, porque se a outra pessoa que perdeu o dinheiro voltar pelo mesmo caminho, ela vai encontrar o dinheiro que era dela e que é dela. Então, se nós pegamos e levamos, nós estamos roubando da outra pessoa. Então, são completamente diferentes do que se tem no mundo físico. Aquele ditado que achado não é roubado. Achado é roubado. A um iniciado é roubado, porque ele perde a prova da iniciação, de receber a iniciação, porque pegou o dinheiro que não era dele, era uma prova. Então deve-se autodisciplinar. Nós devemos nos autodisciplinar no mundo físico, viver de forma reta, no reto pensar, no reto sentir, no reto falar e no obrar. No obrar, por exemplo, não recolher, não pegar o dinheiro que se achou. Se a pessoa quer galgar essas iniciações, ela precisa viver de forma diferente da vida que se tem por uma vida reta. A aparência de vida reta não basta. É necessário ser reto. Então, na quinta, você recebe provas de todos os aspectos nesse mundo para passar por essa prova do mundo mental. Também se joga no ar. A pessoa em astral se joga ela no ar. Se a pessoa grita, ela perdeu a prova. Então, as provas são, diariamente, estão aplicando essas provas. E existem provas que aplicam 1, 2, no máximo 3 vezes, e se a pessoa não passa, ela já não é mais provada e já a pessoa abandona o caminho. Como, por exemplo, a prova da escolha dos 2 caminhos, a prova ante o guardião dos 2 caminhos. Se a pessoa escolheu o caminho da espiral, ela traiu o Cristo, traiu o seu próprio Cristo e vai para o Nirvana. Porém, se o iniciado pede ao Pai que faça a sua vontade, o Pai vai escolher o caminho direto. Porém, a pessoa com medo, a personalidade com medo do que vai passar, da escassez, da pobreza, o apego, ela acaba escolhendo o caminho da espiral e então se estanca. Se diz que até aí chegou e vai para o Nirvana, vai desfrutar do trabalho que fez, porém quando termina esses dharmas, essas dádivas por ter feito esse trabalho,
o iniciado deve voltar ao corpo, a um novo corpo físico, e então vai perder tudo o que fez e vai começar novamente. Então, não compensa. O que se deve fazer é se autodisciplinar, morrer, eliminar os apegos, eliminar o medo, eliminar tudo o que nos apareça. Então, os detalhes. Então, a morte nos detalhes é importantíssima. É nos detalhar o máximo dos defeitos, ir percebendo cada vez mais detalhadamente a manifestação dos defeitos, para morrer, para eliminar e assim ir nos disciplinando. Então, este trabalho é um trabalho real, não é um trabalho que se vá ler, que se vá adquirir um conhecimento intelectual e se vá receber iniciações. Como muitas escolas dão iniciações, porém essas iniciações não têm valor nenhum para a loja branca. A loja branca não reconhece as iniciações intelectuais, essas iniciações recebidas no mundo físico. O que vale são as iniciações internas, que se recebem de acordo com o trabalho que se vai realizando. De acordo com o trabalho de morte, de acordo com o trabalho de nascimento espiritual. Ninguém nasce espiritualmente lendo. Ninguém nasce decorando textos, sabendo a Bíblia de cabo a rabo. Não nasce nada. Desenvolve intelectual, mas não tem sabedoria, não tem poder, não tem iniciação, não tem corpo nenhum. Então é necessário, com a castidade, criar os corpos na magia sexual. Todos os corpos são criados na magia sexual. E não há outra forma, a não ser através dos 3 fatores: da morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Na descrição do vídeo temos um link que leva a um grupo no WhatsApp, e nós estamos aqui dispostos a responder, tirar dúvidas com qualquer pessoa que nos escreva. Muito obrigado e boa noite.